Oi, galera! Quem não sabe, meu nome é Viviane Taylor e eu tô me lançando como escritora. Eu já tenho o livro como e-book e vou lançar o físico em Portugal. E por que que eu não tenho o físico ainda no Brasil? Boa pergunta. Que os meus planos, desde quando eu comecei a pensar sobre escrever um livro e até o livro ficar pronto, foi ter o livro físico no Brasil. E eu vou ter ainda, mas vou ter que dar uma pausa, esperar um pouquinho, tá? Porque eu tô correndo demais. E quando eu digo que eu estou correndo demais, eu vou explicar o porquê. Quando eu terminei o meu livro, né, eu fiz os processos para lançar ele de forma independente. E aí eu paguei uma revisão. E eu já tinha lido esse livro tantas e tantas vezes que quando a revisão chegou, eu basicamente li por cima. Cometi um erro enorme. E aí o que eu fiz? Peguei o livro achando que ele estava pronto e mandei ele para a menina que ia fazer capa, capa pro físico e capa pro e-book. O livro físico, né? A diagramação do livro físico e a diagramação do e-book. E outro erro que eu cometi, gente. Eu não pedi para ela fazer primeiro a versão do e-book. Porque ela fazia a versão do e-book, eu pegava o livro, revisava de novo para ver se tá tudo certo. E depois pedia para ela fazer o físico. Eu fiz isso? Não, eu não fiz isso. Eu fiz o quê? Eu peguei o arquivo do jeito que tava, sim, revisado por mim, mais ou menos, e mandei ela fazer o livro físico primeiro. Depois que o livro físico estava pronto, eu revisei daquele jeito que ninguém merece e mandei ela fazer o e-book. Eu paguei R$ 750 pelo livro físico e pelo e-book. Isso fora a capa, que eu acho que foi 250. Olha o erro, meu Deus. Olha isso. Quando eu fui ler o e-book, que eu parei realmente pra ler, tava mal. Tava bem mal. Ele tá na Amazon hoje. Esse livro que tá na Amazon, o e-book que tá na Amazon, ele foi revisado 3 vezes depois que eu já tinha lançado ele. Por quê? Porque a primeira revisão não tava boa. Porque eu não me atentei em verificar a revisão. E nem tô falando de palavra errada, tipo de coisa escrita errada. Tô falando de erro mesmo, tipo. Lá a história se passava durante o dia e falar que tava noite. Não era noite, era dia, entendeu? Mas é claro que eu consertei, óbvio. Só que já tinha perdido dinheiro, gente. Eu gastei dinheiro para fazer o e-book porque eu achei que ele já estava pronto. Só que eu acho que eu já tinha lido esse livro tantas vezes que a última revisão que eu fiz, quer dizer, teve uma que foi antes de mim, que não foi minha, e a que eu fiz não era mais uma revisão, porque eu nem tava lendo. E, tipo, automaticamente seu cérebro já sabe a história. Então, você não tá ali olhando erro por erro, palavra por palavra. Não está. E o que eu deveria ter feito, o que muitos escritores fazem, que é deixar o livro na gaveta por uma semana, duas, esquece dele, para quando você for revisar, você conseguir fazer uma boa revisão? Você acha que eu fiz isso? Não fiz nada. No segundo fiz, tá? A gente erra uma vez, mas não erra 10. Errar 10 não dá. Tem que errar uma vez, é até que entendível pelo fato de que, né, é a nossa primeira vez, então. Tipo assim, é chato vir aqui falar pra vocês sobre isso. É chato. Mas eu tô aprendendo, gente. Eu estou aprendendo a fazer um livro. Eu estou aprendendo a lançar um livro. Entendeu? Eu estou aprendendo os processos de lançamento de um livro sozinha. Tá, com a ajuda da internet, isso ajuda muito. Mas ainda assim é sozinha, porque eu lanço por minha própria conta. Tá? Então, depois de todo esse caos que aconteceu que eu tenho, sim, um arquivo do meu livro, Adão e o Diabo, pro livro físico, mas ele não será lançado. E tem um outro erro.
Mesmo que esse arquivo esteja lindo e maravilhoso, revisado, tipo, fazer uma nova revisão nele e tudo, esse arquivo eu não posso lançar ele. E sabe por quê? Porque eu cometi o maior erro do século. Bem, para um escritor, eu acho que sim. Porque assim, eu pedi para fazer esse livro no formato 14 por 23. Só que o formato 14 por 23 é pequeno. São para poucas páginas. Não sei até quantas páginas. Talvez 300, 400 páginas. Talvez. Quando o livro é muito grande, 500, 600 páginas, como é meu livro, ele tem que ter o formato 16 por 23. O meu livro foi feito no formato errado. Olha que lindeza, que beleza, meu Deus do céu! Eu pedi para ela colocar nesse formato. Me lasquei. Lasquei bonito, gente. Me lasquei assim, ó. Me lasquei bonito. E aí, depois disso, o que aconteceu? Nada. Tipo, o meu livro e-book foi uma boa revisão. Voltou lá pra Amazon, tá lá quietinho. Estamos vendendo, graças a Deus. Mas o físico ainda, eu não mexi nele. Tipo, praticamente esse arquivo eu não vou mexer. Eu vou deixar ele guardado. Eu vou pegar só o arquivo. Oh, meu Deus. Eu vou pegar só o arquivo do texto, né? Que é o mesmo. E vou pedir pra outra pessoa pegar e fazer o livro físico pra mim. De novo, com o formato certo. Então, pessoas, pra vocês que querem lançar seus livros, pelo amor de Deus, se o seu livro tiver muitas páginas, 500 páginas, 600 páginas, 700 páginas, 1 milhão, é de 16 pra cima. Tá bom? Porque eu cometi esse erro porque eu não sabia que livros muito grandes precisam. Senão eles vão ficar muito grossos, ou seja, eles vão ser pequenininhos assim, mas ele vai ser assim. Entendeu? Então, foi isso, a baboseira que eu fiz, meu Deus. Meu primeiro livro que eu tentei lançar sozinho. Mas isso é uma coisa ruim? Não. Por que não? Porque com isso eu aprendi algumas coisas. Principalmente, a primeira terminou de escrever seu livro, fica umas 2 semanas sem olhar pra cara dele, vai fazer outra coisa. Vai assistir uma novela, vai maratonar uma série, adoro série. E aí depois você vai lá pro seu livro e começa a ler ele com calma, paciência, aos pouquinhos. Depois você passa por uma revisão profissional, que é importante. Simplesmente pelo fato de ficar tudo certinho e não correr esses erros de ter muito erro bobo. Porque é erro bobo, né? Não tem o que fazer, erro bobo mesmo. E aí sim, depois disso, você pede para a pessoa fazer primeiramente o e-book. Você vai receber o e-book nas suas mãos, você vai revisar o e-book, porque outro erro que eu cometi, eu recebi o arquivo do livro, eu não li e disse que estava perfeito. Mas aparentemente estava perfeito, gente, tava lindo, os desenhos, tudo, o livro tava maravilhoso, tava a coisa mais linda do mundo, tava lindo. Eu não li, assim, página por página, letra por letra, mas fisicamente ele tava lindo. Tá? E aí eu disse que tava lindo. E o certo não era eu ter feito isso. O certo era ter pego, revisado, tido certeza que tava tudo certo. E aí sim, dado um ok. Tá vendo? O tanto de coisa que você tem que aprender pra lançar um livro. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi só pra falar de tudo que eu fiz de errado pra lançar o meu primeiro livro. Mas que eu não repeti o erro no segundo. Então, de certo modo, eu ainda estou de parabéns. E vocês também. Realizem seus sonhos. Vai atrás dele, porque o tempo não para, tá? Um dia a gente não vai estar mais aqui. Tchauzinho.